é o Dia Mundial do Sono. E para falar um pouco mais sobre os distúrbios também do sono que muitas pessoas enfrentam hoje em dia, o Feliz News recebe agora a psicóloga Kati Almondes. Ela está aqui com a gente e vem nos esclarecer alguns pontos importantes. Seja muito bem-vinda, Kati, ao Feliz News. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, para a gente iniciar, né? Qual a importância de se dedicar um dia para falar sobre o sono, né? Esse tema ainda é pouco abordado, na sua opinião, hoje em dia? A programação que nós estamos desenvolvendo na Semana do Sono, que na realidade começou segunda-feira, né, dia 13, e se estenderá até domingo, dia 19, é um clamor, uma chamativa à população para realizar essa divulgação de que o sono realmente é importante. Nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo, né, e essa dormida ela tem que ser de boa qualidade. Por quê? Porque quando nós não dormimos bem, todo mundo sente a repercussão de imediato, né? Por exemplo, uma irritabilidade, um cansaço, uma fadiga. Só que alterações a longo prazo, na realidade, estão relacionadas a doenças seríssimas, como, por exemplo, câncer. Você tem um sistema imunológico que tem baixa em função de uma alteração de sono. Você tem associação, por exemplo, com depressão, com quadros de ansiedade. Você tem prejuízos cognitivos. Você tem prejuízos, inclusive, sociais. Por quê? Porque você acaba não funcionando bem. E, obviamente, você não funcionando bem, você não vai funcionar bem no seu trabalho, na sua casa, nas relações sociais. Tudo então, isso quando você não cuida, né? Não cuida desse sono. Então, o sono, de fato, é muito importante, ele atinge, né, ele altera biopsicossocialmente o indivíduo. Então, o nosso chamamento é exatamente para divulgar, né, a importância do sono, divulgar o que se tem para fazer, quais são os distúrbios mais, né, proeminentes que nós temos na nossa sociedade e dizer o seguinte, olha, é possível dormir bem, a despeito de tanta tecnologia, de tanta luz artificial, né, de tantos problemas que impedem que nós tenhamos uma boa noite de sono, é possível sim dormir bem. Doutora, e a senhora falando um pouquinho sobre esse lado, esse processo psicológico, dormir bem é importante tanto para o adulto quanto para as crianças. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para as crianças que estão justamente nessa fase de desenvolvimento. Como é que a gente pode, a hora de dormir, como é que a gente pode fazer essa rotina, né? Então, nós temos programado uma atividade no domingo, e essa atividade vai estar relacionada para todas as fases do desenvolvimento. Você chama a atenção para as crianças, mas a gente tem atividade desde, né, de conscientização sobre o sono para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nós já temos, inclusive, dados nacionais e internacionais reportando que as crianças já têm alterações de sono, né? Por quê? Porque elas têm uma agenda executiva que acaba adentrando no período de sono que ela deveria dormir, ter uma duração adequada de sono. Então, o que fazer, pais e mães, né? A primeira coisa que a gente tem discutido muito com a sociedade é que o uso de eletrônicos, né, o celular, o tablet, o computador, eles devem ser alocados em momentos diferentes do horário de dormir. Então, no mínimo, desligar esses aparelhos por volta de 2 horas antes do horário de dormir dessa criança. Manter horários regulares de iniciar e finalizar o sono. Essas crianças precisam ter um horário de ir para a cama certinho, de segunda a segunda, e um horário de levantar, né? Que é uma rotina. Por que é importante? Sobretudo para as crianças, que é a sua pergunta. Porque nós temos dados mostrando que uma alteração do sono impacta onde? No desempenho cognitivo da criança. As crianças estarão mais sonolentas, menos concentradas e, obviamente, isso impacta no desempenho cognitivo nas escolas. Perfeito. E a gente vai continuar falando sobre o Dia Mundial do Sono, né? Já que a gente também tem a presença da nossa neurologista, a doutora Isadora Queiroz, que está com a gente e também vai contribuir para esse momento. Ela está com a nossa repórter Adriana Severo. Adriana, eu já queria começar perguntando, né? Existe alguma forma, até mesmo de combater a insônia? Quais são as principais causas? Eu queria que a doutora Isadora respondesse para a gente. Janiera, já estou aqui com a doutora Isadora Queiroz, que vai responder a sua pergunta. Doutora, tem cura? Tem jeito? Tem, sim, sempre tem. E essa é uma das grandes batalhas da Semana do Sono. Mostrar que os distúrbios do sono afetam muito mais do que se pensa e que eles têm tratamento. A insônia, especificamente, as principais causas são o estresse, a ansiedade. O paciente com insônia crônica,
ele tem um distúrbio que ele permanece muito mais em vigília, então não só ele tem dificuldade de começar a adormecer, como por qualquer motivo ele acorda. Então, durante o dia ele tem um funcionamento muito prejudicado, mas tem tratamento, e esse tratamento vai muito além dos medicamentos. Hoje em dia, uma reorganização dos hábitos do sono, e existe também um tratamento chamado terapia cognitivo-comportamental, que ele mais ou menos o que é que ele ensina ao paciente a conseguir voltar a dormir. Então, tem esperança sim. E a obesidade, doutora, ela tem influência também no sono? Pessoas obesas têm mais dificuldade de dormir? Sim, a obesidade ela está diretamente relacionada, menos à insônia e muito mais aos distúrbios respiratórios do sono. Pacientes obesos, comprovadamente com apneia do sono, que é a dificuldade de respirar enquanto dorme por causa do estreitamento da via aérea, são aqueles pacientes obesos que roncam, que acordam de madrugada sufocando ou engasgados. Esses pacientes, eles têm uma pior qualidade do sono, porque o sono é quebrado, eles passam a noite inteira tentando respirar quando adormecem, então eles não atingem os estágios mais profundos do sono. Eles têm um risco maior de desenvolver hipertensão, arritmia cardíaca, infarto do coração, AVC, cerebral. São pacientes que têm piores níveis de colesterol no sangue, e tudo isso pode levar a longo prazo, inclusive, a desenvolver transtornos depressivos e todas as outras enfermidades que a doutora Cátia falou. Câncer, queda da imunidade, são pacientes que ficam mais doentes, que têm mais absenteísmo. Então, a obesidade, tanto em crianças como em adultos, ela é diretamente relacionada. E agora a gente quer saber se é mito ou é verdade. Quem dorme pouco pode ter diabetes? Na verdade, assim, o mais comum, quem dorme pouco, privação de sono, pode ter N doenças, já começa não funcionando bem, não aprendendo menos, tendo mais atenção durante o dia. O diabetes ele é mais relacionado hoje em dia com os distúrbios respiratórios do sono. Então, sim, as pessoas com distúrbio respiratório do sono, que são as apneia do sono, ela vai dormir menos, principalmente em qualidade. Tem paciente que acha que fica 10 horas na cama, em teoria dormindo, cochila durante o dia, então se diz bom de cama, mas ele não tem qualidade nenhuma, porque se você dorme bem à noite, seu sono é em quantidade e qualidade adequado, você tem disposição para ficar acordado o dia inteiro, inclusive para fazer atividade física, uma boa alimentação. Então, sim, existem estudos mostrando que pacientes com privação de sono, principalmente relacionada à apneia do sono, têm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então é preciso ficar atento, né? Doutora Isadora Queiroz, muito obrigada pela participação. Lívia, Janiara. Obrigada, Adriana. Obrigada, então, doutora Isadora Queiroz, pela sua contribuição. Obrigada. E agora vamos falar mais um pouquinho, né? Olha só, queria que a senhora desse uma dica e também falasse da programação, como é que vai ser a programação durante agora esses dias, falando sobre hoje, né? Que é o dia voltado a essa temática do sono. Então, hoje é o dia que a gente comemora internacionalmente o Dia do Sono, né? Dia Mundial do Sono, inclusive com a Associação Brasileira do Sono, com as associações norte-americanas, europeias, estão todas voltadas para essa divulgação em massa da importância do sono para a sociedade. Então, a gente está lá domingo, né? A partir das 15 horas, na Via Costeira, com programações envolvendo atividades para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos, com uma equipe multidisciplinar lá, composta por mim, por doutora Isadora, neurologista, né, por pneumologista, por fisioterapeutas, odontólogos, né, fonoaudiólogos, exatamente para a gente esclarecer todas as dúvidas da população relacionadas aos distúrbios de sono. Então, eu queria terminar, né, agradecendo a oportunidade e dizer para vocês que é o slogan, inclusive, da nossa campanha esse ano, é Bons Sonhos Nutrem a Vida. Porque, de fato, dormir bem, você sonha bem e, obviamente, vai ter um impacto na sua qualidade de vida. Então, a regra número 1, né, já que você está me pedindo, são várias, a gente poderia passar a tarde toda discutindo aqui sobre o sono, mas é manter a regularidade do seu sono. Né? Ter um horário de início e de fim do sono no mesmo horário, certinho, com o padrão, né, direitinho, de segunda a segunda. Ok. E, além disso, o quarto de dormir, ele precisa ser o mais adequado possível para essa noite. Ele não pode ser jamais um escritório ou uma sala de jantar. Né? Ele tem que ser realmente preparado para dormir com um bom colchão, né, travesseiros e etc, etc. Ok, então vale a pena, né, participar da programação e conferir então todas essas dicas. A gente agradece a presença da psicóloga Cátia Almondes, que veio aqui e nos trouxe dicas preciosas aí para se ter uma boa qualidade de vida através do sono. Obrigada.